Mostra a relação entre velocidade e produção de força. E vejam que quando é gerada uma alta velocidade, a força é baixa. Por outro lado, quando a força é alta, por exemplo aqui no pico de força, a velocidade nesse eixo Y aqui, ela é baixa. Então, como potência tem a ver com a produção de velocidade multiplicada pela força, a linha da potência é essa aqui, ó, que ela vai subindo à medida que vai aumentando a velocidade e atinge um pico. Depois ela começa a cair. Essa é a linha específica da potência. Então veja que a potência máxima, pico de potência, é gerada numa combinação entre alta velocidade e determinado grau de geração de força. Então a carga ótima para se treinar a potência, ela fica dependente da relação entre força e velocidade. Tá bom? Tem modalidades como aqui no beisebol, a resistência que se opõe ao movimento é relativamente pequena, então ele faz um movimento com potência, mas vencendo uma resistência leve. Nesse caso aqui do arremesso de peso, a mesma ideia, movimento com potência, porém a resistência daqui é maior do que a do beisebol. Então essa relação ela pode se alterar um pouco. E nesse outro exemplo aqui, à nossa direita, o indivíduo tem que gerar potência, só que aqui o grau de força é muito alto, consequentemente o movimento não sai muito veloz, por isso, se a gente fosse pegar esse exemplo aqui, ele estaria mais ou menos aqui ou até mais, né? Ou seja, muita força com uma velocidade baixa, gerando uma potência relativamente baixa. Então a combinação dessas variáveis é que vai gerar a potência adequada. E para melhorar então a potência e a velocidade, existem vários métodos de treinamento. O treinamento de força tradicional, ele já colabora porque aumenta a força e a velocidade. Ela depende muito da capacidade física e força, como nós falamos antes. Os levantamentos olímpicos são técnicas de levantamento que são realizadas com grande resistência se opondo ao movimento, que geram grande potência. A pliometria, que está aqui nessa ilustração, saltos em profundidade, a pessoa sobe nessa plataforma, cai no chão e vai no outro, com diferentes alturas. Essa técnica, esse método chamado pliometria, plio de aumento, metria de medida, tem a ver com o uso do fuso muscular. Isso é, quando a pessoa está aterrissando, ela está caindo, ela tem uma ação excêntrica da musculatura do quadríceps e do glúteo máximo, por exemplo, que são usados no salto. E aí, esse reflexo de estiramento gera uma potência ainda maior para fazer o salto na sequência. Só que isso aqui é um método avançado e tem que saber muito bem como se faz isso para evitar risco de lesões, principalmente nos joelhos. Exercícios balísticos, um exemplo seria arremessar uma bola de medicine ball. Com isso você não tem que frear o movimento no final da amplitude de movimento. Se você for fazer um supino com uma intensidade, por exemplo, de 60% de uma repetição máxima, o mais rápido possível, é uma manifestação de potência. Só que no final do exercício de supino tradicional, você não pode simplesmente arremessar a barra, porque é perigoso. E aí então, alguns treinadores testaram, por exemplo, arremessar um medicine ball ou um objeto pesado e viram que a potência gerada é maior. Por quê? Porque não tem que frear no final e isso fica mais específico para a maioria dos esportes. Um outro método é chamado treinamento complexo, no qual a pessoa faz exercícios de força máxima, força pura, 3, 4, 5 repetições máximas, e aí logo após essa execução, para estimular o máximo possível de unidades motoras, por exemplo aqui nesse agachamento, o indivíduo ele vai até uma quadra de basquete, se ele for um jogador de basquete,
e faz lá alguns exercícios específicos da sua modalidade. Então ele se chama complexo porque envolve o recrutamento de unidades motoras no exercício contra a resistência e dali alguns minutos, 4, 5 minutos, esse tempo de intervalo ele é muito discutido na literatura e não tem nenhum consenso muito claro ainda. A pessoa faz uma atividade física específica e a ideia é que esse recrutamento que é feito aqui no exercício de força, ele é melhor aproveitado no seu movimento específico depois. E o treino tradicional de sprints. Se você for conversar com atletas de velocidade, você vai ver que o principal jeito, o principal método de treinar deles é a repetição de sprints, sempre com intensidade próxima da máxima ou máxima, com pausas longas entre uma repetição e a outra, para assegurar a recuperação completa no final disso. Então eu recomendo que vocês que estão interessados deem uma lida sobre esses métodos de treinamento em livros ou artigos de boa confiança, com alta qualidade científica.